Bom, boa noite, pessoal. Boa noite não, né? Bom dia para vocês. Estou gravando a aula agora à noite, mas vamos dar início às aulas de irrigação e drenagem. E, como mencionado na última aula, hoje nós vamos mostrar os cálculos para determinar a evapotranspiração da cultura, tá? Que é utilizado para repor a água que a planta absorve do solo e perde para a atmosfera mediante um processo chamado evapotranspiração, tá? Então, eu vou fechar aqui a minha tela, minha câmera, e vou abrir a apresentação e vamos dar início a essa etapa de cálculos aqui. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Essa aula é para nós determinarmos a evapotranspiração da cultura, tá? De qualquer cultura que seja. É uma aula do nosso curso aqui de agronomia, tá ok? Então vamos lá. Qual a importância de se determinar a evapotranspiração da cultura, né, para a irrigação? Bom, primeiro a gente tem que ter a ideia que a irrigação é uma atividade que tem como finalidade promover a reposição de água no solo, sempre que se fizer necessário, mantendo assim a planta em condições hídricas satisfatórias. O que é isso? Então a irrigação, o intuito da irrigação é repor a água que esse solo perde por um processo chamado evapotranspiração, tá ok? Dessa maneira, torna-se necessário acompanhar a disponibilidade hídrica do solo, no intuito de se saber o momento ideal para se realizar, né, a reposição da quantidade de água perdida. Então, a gente tem que acompanhar essa evapotranspiração, tá? Para poder saber o quê? O momento correto para se repor a quantidade de água que foi perdida naquele solo. Tá? Existem diferentes métodos para a determinação da disponibilidade hídrica do solo. Tá? Existem os métodos diretos, existem os métodos indiretos e os métodos que se baseiam na determinação da evapotranspiração da cultura, é o que nós vamos falar nessa aula. Tá? E esses métodos estimam a perda diária de água de um determinado solo, a fim de se conhecer a disponibilidade hídrica residual desse solo. Então, como seria isso? Esses métodos que nós usamos para determinar a evapotranspiração, eles nos mostram, né, nos determinam a quantidade de água que sai do solo todos os dias. E eu vou computando essa quantidade. Chegado um devido momento, eu sei que a partir daquela quantidade perdida, a planta vai começar a entrar num processo de déficit hídrico, né? Ela vai começar a ter problemas por falta d'água. Então, quando eu atinjo aquele determinado nível de água perdido do solo, eu tenho que fazer a reposição, tá? E é por isso que eu uso, né? Eu determino, eu estimo a evapotranspiração da cultura. Se eu não consigo fazer medições no local, fazer as medições diretas ou indiretas no local, existe um artifício, tá? Que é estimar esses valores de evapotranspiração. Nós vamos ver aqui como isso é feito. E eles nos auxiliam dessa forma. Então, nós temos valores similares aos valores que acontecem no campo, e esses valores representam a saída de água do solo. Tá? Lembrando que a água do solo está sempre, a água disponível para a planta no solo está sempre entre a capacidade de campo, abaixo da capacidade de campo, né? Igual ou inferior à capacidade de campo, e acima do ponto de murcha, tá? Num ponto que nós determinamos aqui de umidade crítica, que varia de cultura para cultura, dependendo da susceptibilidade à falta de água, né? Então a água está sempre entre esses dois pontos, igual ou abaixo à capacidade de campo, ou igual ou superior à umidade crítica para determinada cultura. Então, quando nós medimos essa quantidade de água que sai do solo diariamente, nós vamos fazendo o acumulado, né? Nós vamos calculando diariamente quanto de água sai e nós conseguimos ver em que dia deve-se fazer a irrigação a fim de se fornecer novamente essa água para o solo, para que seja reposta essa água que foi perdida para a evapotranspiração, de maneira que a planta não sinta, né, problemas devido à falta de água. Os métodos diretos que nós usamos para medir a umidade, né, no local do solo, lá onde nós estamos realizando o cultivo, são feitos por gravimetria de amostras, que são coletadas no dia. Então, todos os dias a pessoa vai lá no solo, coleta uma amostra em vários
várias amostras, né, em várias profundidades no solo, pega essa amostra, pesa a amostra pega essa amostra, coloca numa embalagem certinho para não perder água, para não evaporar a água do campo até o laboratório, pesa essa amostra úmida, depois leva para uma estufa por 24 horas a 105 graus, tá? E aí faz outra pesagem. É isso para amostras pequenas de solo. Então, a 105 graus por 24 horas, em teoria, amostras pequenas de solos perdem toda a água que existe. Aí é feita a pesagem novamente e a diferença, né, da massa dessa amostra nos dá a quantidade exata de água que tinha naquele solo, naquele determinado local, naquela profundidade, né? Esses são os métodos diretos. E os métodos indiretos são feitos por medições, podem ser feitos em loco com o uso de equipamentos específicos, né? Nós temos muitas sondas e tensiômetros, tá? Temos alguns tipos de sondas e tensiômetros, alguns tipos e outros equipamentos, existem muitos outros, tá? Que podem fazer essa medição indireta da quantidade de água que existe no solo. E existe, né, a determinação da evapotranspiração da cultura, tá? Que pode ser através de equipamentos instalados no local, que são chamados o método de lisímetro, tá? Esse método esse método é utilizado de equipamentos que são instalados no local, né, que representam a condição local do cultivo. Existe também um método de tanque classe A, que é um tanque com água, com uma espécie de boia graduada, que à medida que a água vai evaporando, essa boia vai abaixando na superfície do líquido e você pode ir medindo a altura, né, o deslocamento dessa régua graduada, desse equipamento, você consegue calcular quanto de água é evaporado por dia nesse tanque e fazer uma correlação com a água que a cultura está perdendo. E existe também, que é o nosso caso aqui em específico dessa aula, que é o uso de modelos matemáticos que são capazes de estimar, tá, a água perdida pela evapotranspiração diariamente da cultura. Tá? Então, mais uma vez, lembrando que a água que está disponível para a planta no solo encontra-se sempre em quantidade que varia entre o limite inferior da capacidade de campo, igual ou inferior à capacidade de campo, e o limite superior do ponto de murcha. Tá? E esse limite superior nós denominamos de umidade crítica, e esse limite varia de cultura para cultura. Okay? Depende da susceptibilidade da planta à falta d'água. Plantas mais suscetíveis à falta d'água, essa umidade crítica, o volume é mais próximo à capacidade de campo. A quantidade de água que o solo perde e tem que ser reposta é menor. Se a planta é mais tolerante à diminuição de água, essa umidade crítica, o valor é mais distante da capacidade de campo, ou seja, a planta consegue, você só faz a reposição de água no solo depois de uma quantidade maior de água evapotranspirada desse solo. Tá? É importante lembrar que a água entre esses limites, capacidade de campo e o ponto de murcha, é perdida quase que exclusivamente pela evapotranspiração. Por que quase? Porque existem alguns outros fenômenos, né, que podem ocorrer, que essa água pode ser perdida, mas a quantidade, em teoria, é insignificante. Por isso que a gente considera apenas para esses cálculos, para se determinar a água perdida no solo, nessa faixa entre capacidade de campo e ponto de murcha, a gente considera apenas a evapotranspiração. É como se essa água só pudesse ser perdida por evaporação e transpiração das plantas. Tá? Não ocorre percolação ou infiltração da água em profundidade, e a gente desconsidera, em muitos casos, a infiltração lateral da água. Tá? Então, existem esses métodos, né, que são capazes de determinar a disponibilidade de água para a cultura. Os diretos são feitos através das coletas, que eu falei, em pontos e profundidades diferentes da lavoura. Essa coleta tem que ser representativa, essas amostras têm que representar o local, e essas amostras devem ser levadas a estufas de secagem, né, são pesadas e secadas, a fim de se verificar a massa, né, de água que existe no solo naquele dia. Tá? Existe uma vantagem desses métodos, ele é muito preciso, ou seja, ele dá o valor exato de água que existe no solo naquele local.
Tá? A vantagem é essa, ele é extremamente preciso. Esse é o método que a gente usa para aferir todos os outros. Tá? Qual a desvantagem? É um método demorado, tá? Porque você tem que fazer coletas todos os dias ali no campo. Você necessita de equipamentos laboratoriais, né? Estufas de secagem, balanças de precisão. E os resultados saem com 24 horas ou mais de defasagem. Ou seja, eu coleto uma amostra agora, o mais rápido possível eu tenho que fazer a pesagem, levar para a estufa, secar e só 24 horas depois eu faço outra pesagem, tá? Para determinar a massa daquele solo seco, e aí com a diferença de massa entre o solo úmido e o solo seco, eu determino quanto de água existia naquele solo. Então, esse resultado leva 24 horas ou mais, tá? Essa é uma desvantagem. E os métodos indiretos? É através do uso de sondas, TDR, FDR, sonda de nêutrons, tá? Tensímetros e outros, tá? Eu vou mostrar aqui apenas as sondas FDR e TDR, que são as mais práticas para serem utilizadas. E o tensímetro. Nesse caso aqui, nós temos um tensiômetro, tá? É esse equipamento aqui, esse cano com uma pedra porosa na extremidade. Isso aqui é cheio de água, diferentes profundidades, ó, tá vendo? Diferentes comprimentos, porque são colocados em diferentes profundidades no perfil do solo, a fim de se determinar a umidade nos diferentes perfis do solo. Então esse equipamento é colocado no campo aqui, ó, vocês podem ver, é enterrado num determinado local. Ele é saturado, essa pedra passa 24 horas dentro da água, é saturado, enche-se de água, tapa-se com uma espécie de rolha de borracha aqui, tá? Para que não entre ar dentro desse sistema, ele é hermético, não entra ar aqui. E aqui nós temos um manômetro acoplado a essa coluna de água que fica aqui dentro. À medida que o solo vai secando, pessoal, a água sai por essa pedra porosa, tá? E ela é sugada pelo solo. O solo, lembra que forma um contínuo, né? As moléculas de água, elas têm a propriedade de coesão, então o solo molhado, né, se liga a essas moléculas aqui, ó. E à medida que o solo seca, essas moléculas de água saem daqui de dentro e acompanham as moléculas de água que estão no solo. Então a água é evapotranspirada, sai aqui, ó, né, ela sobe para a atmosfera e as moléculas que estavam aqui na pedra porosa saem junto e vão saindo do tubo para o solo. À medida que essas moléculas saem, gera um vácuo aqui dentro, tá? E vai gerando uma tensão. E esse equipamento aqui, ó, é um manômetro, ele é capaz de medir a tensão gerada aqui dentro. E ele tem uma escala aqui verde, amarelo e vermelho que me indica o quê? Verde, a quantidade de água está disponível, variando de cultura para cultura, tá? Tem culturas mais sensíveis que o estresse inicia mesmo aqui na fase verde, tá? Tem culturas que esse ponteiro pode chegar aqui no vermelho, que a cultura ainda não está sofrendo estresse. Então isso é variável de cultura para cultura. Mas esse ponteirinho me indica, tá? Lá no instante, naquele momento eu vou lá e olho para ele e vejo como está a condição de umidade do meu solo, tá? Quando eu devo ou não realizar a irrigação. Como? Eu tenho aqui o valor da tensão gerada. Mas esse solo, vocês lembram que eu falei da curva de retenção de água no solo? Vocês têm que ter a curva de retenção de água do solo. Expliquei como é que faz, como é feito. Então, vocês tendo a curva de retenção com o valor da tensão, vocês têm o valor correspondente à quantidade de água que existe nesse solo. Então, você observa o valor da tensão aqui no ponteiro e você faz uma correlação lá num gráficozinho, numa curva, e você sabe quanto de água tem no solo. E nós determinamos na aula passada a quantidade de água que uma determinada cultura pode perder, né, pode evapotranspirar do solo sem sentir perdas, né, ou sofrer por falta d'água. Uma vez atingido aquela quantidade, ou seja, ela perdeu aquela quantidade que ela podia perder, a partir dali, se o solo perder mais água, ela vai começar a entrar em estresse, é o momento de eu fazer a irrigação. Aí eu aplico novamente a quantidade de água suficiente para elevar a umidade desse solo à capacidade de campo. Então esse é o tensiômetro, tá? E aqui são as sondas. Essa aqui é uma sonda FDR, eu introduzo um cilindro de PVC plástico no solo, e tem um equipamento aqui na ponta dessa vara que, em diferentes profundidades, ele vai fazendo uma leitura, né,
através de um sinal que ele emite, que ele consegue medir um valor aproximado da umidade do solo em cada ponto que esse sensor para dentro do tubo. E esse outro equipamento é uma sonda TDR, que são eletrodos que eu tenho aqui, que emitem um sinal entre um e outro, e à medida que o solo está mais úmido ou menos úmido, esse sinal sofre uma interferência. Se o sinal corre com mais facilidade, o solo está mais molhado. Se o sinal corre com menos facilidade, entre um eletrodo e outro, o solo está menos molhado e eu consigo correlacionar com o teor de água existente nesse solo. Então, esses são os métodos indiretos, tá? Os mais comuns. Qual é a vantagem desses métodos? São muito rápidos, se bem calibrados, apresentam boa precisão. Tá? Então eu vou lá no local na hora, olho o tensiômetro, vejo se precisa ou não irrigar. Bem rápido. Levo a sonda, conecto os eletrodos da sonda TDR no solo e vejo se precisa ou não irrigar. Em diferentes pontos. Bem rápido eu consigo andar um pedaço grande da área. Ou com a sonda FDR, eu vou lá, tem um tubo já previamente instalado no solo, eu tiro a tampa dele, desço o equipamento dentro desse tubo e à medida que eu vou afundando, vou fazendo leituras até a profundidade que eu quero, que é a profundidade que o meu sistema radicular da minha cultura explora. Na hora eu tenho o valor da umidade, sei se preciso ou não fazer a irrigação. Então eles são muito rápidos e quando bem calibrados, tem uma boa precisão. Tá? Qual é a desvantagem? Tem um elevado custo, esses equipamentos são caros, tá? Eles precisam ser calibrados constantemente, tá? Então eles precisam de manutenção e só podem ser utilizados por uma pessoa que entenda do equipamento. Muitas vezes no campo, a pessoa do campo não consegue trabalhar com equipamento desse, tá? Não tem capacitação técnica para trabalhar com um equipamento desse. Então essa é a principal desvantagem.